Alô, alô, produtores de soja de todo mundo, sejam muito bem-vindos à primeira live do Soybean Money Maker, a revolução da lucratividade da lavoura de soja no Brasil e agora também no Paraguai. Nós vamos esperar alguns minutinhos para começarmos a nossa live pontualmente às 19 horas. Nesse meio tempo, nós gostaríamos de pedir para vocês compartilhar essa live com os amigos, com produtores, consultores que têm interesse em ganhar dinheiro produzindo soja com base em dados. Então fica o nosso convite, clica aí no aviãozinho e vamos compartilhar essa live para todos os produtores, consultores do Paraguai e do Brasil que têm interesse em realmente trabalhar com dados e dados de lavoura para ser mais lucrativos e mais sustentáveis. Por favor, nos deixem saber de onde vocês estão nos assistindo. Podem colocar aí a cidade de onde vocês vêm, o estado de onde vocês vêm, se vocês estão no Brasil, se vocês estão no Paraguai ou se estão em algum outro país do mundo. Hoje a equipe Field Crops tem seguidores em muitos países, então nós gostaríamos de pedir aí para vocês colocar de onde é que vocês estão nos assistindo. Imagino que a gente já está chegando próximo das 19 horas, falta bem pouquinho para nós iniciarmos a primeira live da lucratividade do campeonato Soybean Money Maker. Vamos lá, pessoal, nos deixem saber também se vocês estão nos escutando direitinho. Nós nesse momento estamos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no sul do Brasil, e saudamos aos nossos amigos, irmãos da Venezuela, que estão nos assistindo diretamente aí do estado graneiro da Venezuela, portuguesa. Agradecemos a todos que estão chegando nessa noite de quinta-feira, aqui no subtrópico, na latitude quase 30 graus sul, ainda é dia, realmente impressionante, né? Ainda é dia aqui no subtrópico. Estamos nos aproximando de um período de dias muito longos, chegando próximo a 15 horas. Aproveito também para fazer uma propaganda dos nossos livros de Ecofisiologia da Soja, Ecofisiologia do Arroz e Ecofisiologia do Milho, visando altas produtividades. São manuais práticos de lavoura, feitos com base em dados de lavoura, para você, produtor de soja, produtor de arroz e produtor de milho. Se você estiver interessado, acessem as nossas redes sociais, site da equipe Field Crops, www.equipefieldcrops.com. Acessem o nosso canal do YouTube, acessem o TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook. Nós estamos presentes em todas as redes sociais, transmitindo informação com base em dados de lavoura de soja, de arroz e de milho. Novamente, agradecemos a todos pela presença, pedimos para vocês colocar de onde é que vocês estão nesse momento, cidade, estado, país. E vamos lá, chegou a grande hora, primeira live do campeonato Soybean Money Maker. Depois de 5 anos, nós chegamos no momento de realmente ter a solidez de dados de lavoura para nós apresentarmos para você, produtor, para você, consultor, e para todas as empresas que acreditam em trabalho sério, com base em dados e tem tecnologias ou conhecimento para você, produtor. Muito boa noite a todos, o meu nome é Alencar Zanon e eu sou um dos coordenadores do campeonato Soybean Money Maker e da equipe Field Crops da Universidade Federal de Santa Maria. Estão aqui comigo nessa noite 2 jovens pesquisadores, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem. Boa noite, pessoal. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos à nossa grande live. Me apresentando então, sou Darley Lambert, sou pesquisador da equipe Field Crops e atualmente eu lidero, junto com o pessoal, a coordenação do Soybean Money Maker no Brasil. Boa noite, buenas noches a todos. Mi nombre es Pedro Chávez,
soy investigador del IPTA de Paraguay y actualmente estoy formando parte del equipo Field Crops como investigador también. Y a mí me gustaría hacer una pregunta acá al profesor Alencar y Darley también. ¿Cómo llegamos a este grande proyecto, algo que está generando tanto impacto, ¿no?, aquí en Brasil y por ende por difusión, ¿no?, llegando a Paraguay ya hoy en día? Profesor, ¿cómo fue? ¿Dónde surgiu essa ideia tão boa? Espetacular, Pedro. Se nós olharmos agora o mapa do Brasil e o mapa do Paraguai, realmente é impressionante. Estamos literalmente aqui de Santa Vitória do Palmar, extremo sul do Rio Grande do Sul, e chegando até Boa Vista, em Roraima. Então, o Soybean Moneymaker presente nos maiores estados produtores de soja do Brasil e também estamos em 3 departamentos do Paraguai. Nós vamos entrar um pouquinho mais na localização depois, o Pedro e o Darley vão estar contando para nós, mas o grande foco do Soybean Moneymaker é identificar o yield gap, ou seja, o que é o yield gap? Os fatores que promovem perda de produtividade dentro da lavoura de soja. E aí, Pedro, esse trabalho todo, primeiro, ele é possível em virtude de instituições que têm tecnologia, que têm conhecimento e que estão junto com o produtor focados em aumentar a produção de alimentos e reduzir o impacto ambiental. Então, um trabalho dessa envergadura, uma verdadeira revolução da lucratividade, somente é possível quando a gente tem instituições em todo o Brasil, do Rio Grande até Roraima e no Paraguai, que permitem nós estarmos dentro da lavoura. Esse é um grande diferencial do Soybean Moneymaker, a gente está dentro da lavoura, acompanhando todas as práticas de manejo, tanto técnica quanto econômica, com um objetivo muito claro: demonstrar de uma forma muito sólida, da segurança que o produtor, que o consultor precisam para ser mais lucrativo. Então, o nosso muito obrigado a todas essas instituições. Com certeza aqui, as melhores instituições do Brasil e do Paraguai, pensando em tecnologia, pensando em conhecimento, olhando as consultorias, pensando em cooperativismo, as cooperativas que fazem parte desse grande projeto, estão participando e estão promovendo, juntamente com a equipe Field Crops, a grande revolução da lucratividade na lavoura de soja no Brasil e no Paraguai. Muito bem, Pedro. Esse trabalho aqui, ele é muito focado em dados. Então, hoje quem nos acompanha nessa noite está aqui para ver dados. E nós apresentamos dados de lavouras de produtores. Então, começando aqui, nós temos uma figura, e até vou me levantar para apresentar essa figura, porque eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada parecido. Essa figura aqui realmente é fantástica. Nós temos no eixo X, e aí eu peço perdão a todos pela característica de professor, a gente sempre gosta de falar com base em figuras com dados de produtores e apresentar realmente o que é o eixo X, o que é o eixo Y e o que nós começamos a observar ou ter um caminho para a lucratividade da lavoura de soja. Claramente, o que nós temos aqui? Primeiro, eixo X, produtividade de lavoura de soja. Eixo Y, lucro. O que nós observamos aqui? Safras 20, 21, 21, 22, 22, 23 e 23, 24. Cada bolinha representa uma safra. Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo já fazem muitos anos, olhando lavoura de produtor. Primeiro vamos olhar o elefante, que essa figura aqui nos mostra, que é uma tendência muito clara. Quanto mais eu produzo, mais eu ganho dinheiro. Essa tendência todo mundo tem que ter claro, que maior produtividade é maior lucratividade. Muito bem, agora nós vamos avaliar a safra. Pensando aqui no produtor que compra o insumo bem, que vende a soja bem. Vamos pegar um exemplo de um produtor na safra 23-24, a safra mais próxima, e também na safra 21-22. Que foi aquela safra do Covid, que nós compramos o adubo barato e vendemos a soja quase a 200 pila. Vamos olhar aqui, vamos pegar um produtor médio que colheu 4 toneladas de soja por hectare na safra 21-22. Bolinhas azuis. Quanto é que ele ganhou? 5. A mesma produtividade, exatamente a mesma produtividade. Safra 23-24. Quanto que ele ganhou? 1,5, 2. Então o que nós podemos observar? Que sim, o preço da soja e do insumo afeta o quanto a gente está ganhando.
Mas, qual que é o elefante aqui? Quanto mais a gente produz, mais a gente ganha. Essa é a primeira informação dura. E realmente essa figura eu não tive muitas oportunidades de ver antes da equipe Field Crops construir ela. Então essa é a primeira mensagem. Para ganhar mais dinheiro, sim ou sim, nós precisamos produzir mais. Muito bem. Eu sei que você, produtor, você, consultor, está interessado em ganhar dinheiro. E está pensando, muitas vezes a gente pensa em investir menos para ganhar mais. Tem muitos outros que pensam, eu vou investir muito mais para ganhar mais. Mas realmente existe relação entre o quanto que eu invisto e o quanto que eu ganho? Vamos pegar novamente um conjunto de dados de 4 safras, praticamente 200 lavouras, e aqui a gente analisou o custo específico por lavoura. Então temos lavouras que gastaram pouco, temos lavouras que gastaram muito, e temos aqui um grupo muito grande que está numa faixa intermediária. Nós observamos relação entre custo total e lucro? Não. Não existe nenhuma relação entre custo total e lucro. Ou seja, não é gastar menos ou gastar mais. Nós precisamos gastar certo. E para gastar certo é que nem os médicos. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Eu estou com febre. O que eu posso fazer? Comprar chá e achar que eu vou melhorar. Segunda opção. Vou para uma farmácia, compro um monte de remédio e acho que vou melhorar também. E não faço o diagnóstico. Eu estou gastando e não estou resolvendo o meu problema. Depois, quando nada solucionou, o que eu faço? Aí sim eu vou no médico. Para quê? Para ter diagnóstico. O que o médico vai fazer? Vai me examinar, tem que ter exame. E para ter exame tem que estar dentro da lavoura, e é isso que o Soybean Moneymaker faz. Vai para dentro da lavoura. E a partir daí, com o diagnóstico, a gente consegue observar realmente o que está causando o problema. Aí o médico vai recomendar o chá ou o remédio da farmácia. E nós também vamos identificar qual que é o problema de cada lavoura. Então, primeira mensagem que nós gostaríamos de passar na primeira live de lucratividade. Responder essa pergunta. Qual que é o caminho para a lucratividade na lavoura de soja? Colher mais. Está aqui. A relação é muito clara. Segundo, com custos otimizados. Ou seja, identificar o problema para a partir daí fazer inversão. Muito bem. O Pedro tinha me perguntado de onde vem isso. Então essa é uma tecnologia que a gente trouxe dos Estados Unidos lá em 2015, quando nós voltamos do doutorado. Os Estados Unidos, hoje a agricultura americana, ela trabalha com dado de lavoura. Então existe um esforço muito grande hoje para realmente avaliar a lavoura, porque cada lavoura é diferente. Então a gente tem que estar dentro da lavoura e entender o máximo que cada lavoura pode produzir, o máximo que cada uma pode produzir, e a partir daí fazer diagnóstico. Então lá em 2015, voltando dos Estados Unidos, e depois de uma metodologia global, do Global Yield Gap Axis, aí nós convidamos a todos vocês que estão nos assistindo, digita ali no Google. Depois da live, né? Só depois da live. Global Yield Gap Atlas. Aqui tem a metodologia que nós utilizamos. Ou seja, não são palavras, não são conversas, não. É a metodologia mais robusta que existe no mundo quando a gente pensa em agronomia. Para determinar potencial, o tamanho da oportunidade que a gente tem, ou seja, o Yield Gap, e os fatores que estão promovendo perda de produtividade. Então nós começamos esse trabalho lá em 2015, analisando o dado de lavoura. E a pedido do produtor, nós fazíamos só a parte técnica. Mas o produtor veio para nós, para a equipe de Crops, e disse assim, não, tem que olhar a parte econômica, porque no final do dia nós precisamos ser sustentáveis e ganhar dinheiro para sustentar a nossa família. Então, na safra 2021, nós começamos com 13 lavouras no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Qual que é a nossa meta e qual que é a nossa missão? Trabalhar para dar segurança para o produtor e para o consultor. Então nós iniciamos de uma forma muito devagar, mas com passos muito sólidos. Então 13 lavouras no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na safra 21-22 nós crescemos, 36 lavouras em 9 estados do Brasil. Na safra 22-23 crescemos mais, 84 lavouras em 13 estados. Na safra 23-24 foram 92 lavouras em 14 estados do Brasil. E agora, o crescimento foi ainda maior. Não só em número de lavouras no Brasil,
mas também nós temos o Paraguai participando. E realmente nós estamos muito felizes com a participação do Paraguai. Aí eu gostaria de perguntar para o Darley e para o Pedro, nos contem um pouco quais são os estados que nós temos lavouras, quais são os departamentos no Paraguai que nós temos lavouras. Perfeito, professor. Então, como tu comentou, né, nós temos lavoura desde Santa Vitória do Palmar, literalmente, até Boa Vista em Roraima. Então são 15 estados atualmente, já lavouras confirmadas em 15 estados do Brasil. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia E Roraima. Sensacional, Darley. E agora eu peço para o Pedro. Pedro, nos conta primeiro, por que nós somos do Paraguai, Pedro? Essa é a primeira pergunta que não quer calar. E a segunda é aonde nós estamos no Paraguai. Espectacular, profe. Nosotros estamos ahora en Paraguay, básicamente a través de la difusión, ¿no? Este proyecto ha sido muy bien manejado y dirigido con el equipo Phil Crops, ¿no? Y con todas las instituciones de Phil Crops. Entonces, por eso mismo yo preguntaba, a ver, ¿cómo surgió esto, no? Entonces, hoy estamos en Paraguay, nos gustaría estar en todo el sector productor de soja, pero hoy estamos en los principales sectores, ¿verdad? Tenemos dos lotes de productores en Itapúa, uno en Pirapó y otro en Natalio, Itapúa, que son zonas bien productoras de soja en Paraguay. También estamos en Campo 9, en Caguazú, básicamente con un productor ahí, y otro en el norte de Alto Paraná, bien en el límite entre Alto Paraná y Canindeyú, que sería la frontera cercana con Brasil, en Paraná más o menos. Entonces, la idea de esto es generar datos de los lotes de Paraguay también para entender cuál es el potencial que tenemos y cuáles son los causantes de esa brecha, y entender qué está causando ese problema y por qué no estamos llegando a ese potencial. Y entonces esa es la idea, profe, por eso estamos. Fantástico, Pedro. Muito obrigado. Então, essa é a história do Soybean Moneymaker. Muito bem, vamos avançando e vamos olhar um pouquinho o diferencial do Soybean Moneymaker, que é trabalhar com indicadores. Então, quando a gente pensa nessa palavra aqui, ó, sustentabilidade, a sustentabilidade não é feita com palavras ou com conceitos bonitos, que muitas vezes não estão ainda nem bem definidos. A sustentabilidade ela é possível somente com indicadores. Então o Soybean Moneymaker trabalha com indicadores econômicos, que é a primeira parte. Só existe sustentabilidade se tem lucratividade, senão não existe. O segundo pilar é o ambiental e o terceiro pilar é o social. Então nós estamos muito alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, olhando a parte econômica, a parte ambiental e a parte social. Muito bem. Então, como que funciona o Soybean Moneymaker? E esse é um grande diferencial. Primeiro, a escolha do produtor. O produtor que faz parte do Soybean Moneymaker é aquele produtor inovador. Ou seja, aquele produtor que acredita e que tem ambições de colher mais, colher mais, colher mais. Então, é esse o produtor que faz parte do Soybean Moneymaker. Aproveito para agradecer a todos os produtores que participaram do Soybean Moneymaker, que estão conosco desde a primeira edição, e os produtores que se aproximaram, se aproximaram na safra 24-25. Show de bola! Sem sombra de dúvidas, aqui está o principal diferencial do Soybean Moneymaker. É ir para dentro da lavoura fazer diagnóstico. Aqui nós temos uma lavoura de soja, no enchimento de grão. Nesse momento, a gente faz uma trincheira, com qual objetivo? Olhar a parte de baixo do solo e também nós aproveitamos para fazer um diagnóstico da parte de cima do solo. E não é só um diagnóstico, na verdade é uma grande troca de conhecimento com o produtor ou com os produtores vizinhos, com os consultores, com o nosso representante, que nós temos parceria em todo o Brasil, em todo o Paraguai.
e também com pesquisadores da equipe Field Crops. Então é um momento muito, muito legal mesmo. O que a gente faz? Essa trincheira aqui. Então eu gostaria de pedir para o Darley, conta para nós o que é feito nessa trincheira, qual é a profundidade. O que nós estamos vendo aqui, Darley? Perfeito, professor. Então, aqui vocês estão vendo uma foto de uma trincheira realizada na safra passada. Essa é uma das 95 trincheiras que foram feitas na safra passada. Então, a gente fez coleta. Deve levantar também? Claro, Darley. A gente fez uma trincheira, cavou um buraco até 1,5 metro de profundidade. E aqui vocês estão vendo o desenho, os quadradinhos, que foi exatamente o local onde a gente coletou anéis volumétricos em cada um desses quadradinhos. Ao todo, foram 40 anéis em toda a trincheira. Então nós fizemos coletas na camada 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 50, 50 a 75, 75 a 100 e 100 a 125, 125 a 150. Então, em 8 camadas por trincheira, e em cada camada nós coletamos 5 anéis. O terceiro anel sempre foi no centro da planta. 2 anéis para o lado direito e 2 anéis para o lado esquerdo. O que a gente fez? Coletou o solo que estava dentro desse anel, colocamos dentro de um saquinho, identificamos e trouxemos todos aqui para Santa Maria. Em que trabalhamos vários meses lavando a raiz, literalmente lavando a raiz, lavando o solo para separar essa raiz, colocamos em potinhos, levamos para a estufa para secar até chegar em peso constante, levamos para uma balança de alta precisão para conseguir realmente mensurar o quanto que tinha de raiz em cada anel e posteriormente em cada camada, para sabermos se as raízes desciam até 1,5 metro de profundidade e como que era a distribuição delas ao longo do perfil. Excelente, Darley. E nós podemos observar aqui toda essa caracterização que o Darley comenta também do ponto de vista físico de solo. Aqui nós temos destrinchado quanto que tem de areia, argila e silt em cada uma das camadas. E uma variável muito importante que traz estabilidade para a lavoura é o tamanho da caixa d'água. Como assim o tamanho da caixa d'água? Quantos milímetros o solo consegue armazenar? E aí fica uma pergunta para você, produtor, que está nos assistindo. Você sabe quanto que o solo da sua lavoura armazena de água? Todos os produtores do Soybean Moneymaker sabem. Esse exemplo aqui, 295 milímetros. E o produtor sabe exatamente o quanto que armazena de água por camada. Então vamos lá. De 0 a 10, 28 milímetros. De 10 a 20, 22 milímetros. De 20 a 30, 23 milímetros. De 30 a 50, 43 milímetros. De 50 a 75, 51 milímetros. E assim até aonde tinha raiz. 295 milímetros. Sensacional. Muito bem. Além de nós olhar a parte física, nós também olhamos toda a parte química. Aqui nós trouxemos um exemplo da operação Raízes, onde a gente mostra pH do solo. Olhem só que interessante. Essa lavoura aqui, o pH dela está praticamente de 0 até 1,5 metro abaixo de 5,5. Arbalidade. Se nós olhar alumínio, arbalidade 2 vezes. À medida que vai aprofundando no solo, vai aumentando o alumínio. O que significa isso? Que nós não vamos ter crescimento radicular. Bueno, vamos transformar, e esse é o grande diferencial da equipe Field Crops hoje. Nós temos 6 pesquisadores nos Estados Unidos aprendendo o que tem de melhor de estatística. Para quê? Para transformar um monte de dado numa informação útil para você, produtor, e para você, consultor. Exemplo, pH do solo no eixo X de 4 a 7. Isso aqui é a profundidade de 0 a 20 centímetros. E aqui no eixo Y, produtividade de lavoura. Cada bolinha amarela dessas é uma lavoura, cada losango desse, vermelho desses é uma lavoura. O que a gente observa aqui? A cada 0,1 abaixo de 5,5 está ocorrendo uma perda de 2,5 sacas de soja por hectare. 2,5 sacas de soja por hectare a cada 0,1 abaixo de 5,5. E quando a gente olha, e eu me preocupo muito com isso, quantas lavouras estão abaixo de 5,5? Barbaridade. Barbaridade. Então, assim, ó, produtor, consultor, nós temos que fazer o dever de casa, o nosso feijão com arroz bem feito. E o número nos mostra, 50% não está fazendo. Muito bem, a
Avançando, o que a gente faz? Nós pedimos para os produtores, para os consultores, que são nossos, fazem parte da nossa grande rede de trabalho, dados. Dados de manejo e o quanto que o produtor pagou por cada insumo que ele utiliza na lavoura dele. Por exemplo, quanto que pagou pelo bioestimulante, pelo tratamento de semente, pelo biológico, pelo fertilizante. Tudo isso nós computamos nesse arcabouço de dados. Muito bem, depois de nós termos os dados, nós acompanhamos a colheita, a velocidade que nós precisamos, e por último nós trouxemos todos esses dados para dentro da universidade, para quê? Para analisar. Aí nós utilizamos ferramentas de data science, big data, machine learning, modelos baseados em processo, inteligência artificial, o que tem de melhor de ciência para analisar dados. E aí o que nós fizemos? Fizemos uma entrega para todo o Brasil. Quem está nos assistindo hoje e vai nos acompanhar nas próximas lives já está convidado para a nossa entrega nacional. Ela é uma entrega online e também para cada produtor, para cada consultor, um pesquisador da equipe Field Crops faz uma entrega de 1 hora diretamente para a lavoura. Porque nós não podemos generalizar, nós não podemos tratar uma lavoura igual a outra. Cada lavoura é diferente, nós temos que saber o potencial de cada lavoura, nós temos que saber a lacuna de produtividade de cada lavoura e os fatores que promovem perda de produtividade em cada lavoura. Maravilha! Aí nós voltamos com a mesma figura, porque essa figura é sensacional. Essa figura é sensacional. O que ela mostra aqui? Quanto mais produz, mais ganha. Depois, nós temos que parar de falar em gastar pouco ou gastar muito. Nós temos que falar em gastar certo. E para gastar certo, nós temos que fazer diagnóstico. Nós precisamos identificar o que está limitando a produtividade em cada lavoura. E aí não tem receita de bolo, não tem receita de bolo. Nós temos que fazer diagnóstico em lavoura para colher mais. Sim, não tem outra. Precisamos colher mais, mas com custos otimizados. Ou seja, identificando o problema e colocando o insumo para o problema que a gente tem na nossa lavoura. Sensacional! Então aqui nós vamos para um exemplo, que é a base da inovação que nós trabalhamos no Soybean Money Maker. E agora eu vou perguntar para o Pedro e para o Darley. O Pedro tem uma lavoura em Júlio de Castilhos. O Darley tem uma lavoura em Jataí, no Goiás. Pedro e Darley, na lavoura de vocês produziram 59 sacas por hectare e 59 sacas por hectare. O número de sacas por hectare foi igual. Eu pergunto para vocês, só olhando sacas por hectare, nós sabemos quem foi o mais eficiente ou quem mais ganhou dinheiro? Não. Muito bem. O que nós precisamos fazer para saber quem foi mais eficiente? Precisamos saber qual que era o nosso potencial. Muito bem. Ou seja, o máximo que dava para colher em cada lavoura. Então nós fizemos isso e vamos pegar a lavoura de Júlio de Castilhos no Rio Grande do Sul. O máximo que dava para ter colhido, com o tipo de solo daquela lavoura, com a cultivar daquela lavoura e com o ambiente que teve, ou seja, com o quanto que choveu naquela lavoura, qual que era o máximo? Nesse caso, o máximo foi 93 sacas por hectare. O máximo de Jataí no Goiás foi 84 sacas por hectare. Opa, agora nós sabemos qual foi o máximo de cada lavoura. Sabendo o máximo, a gente consegue responder quem foi o mais eficiente. Ou seja, o produtor de Jataí colheu 59 de 84. Então a eficiência dele foi de 70%. Enquanto que o produtor de Júlio de Castilhos colheu 59 de 93. Ou seja, a eficiência dele foi de 63%. Ah, agora sim sabemos qual foi o mais eficiente. No caso, o produtor de Jataí. Maravilha. Professor, claro. Mais uma questão, né? Vale a pena ressaltar para o pessoal que, por exemplo, esse produtor, essa lavoura aqui que ficou com uma eficiência produtiva de 63%, ela também tem uma maior oportunidade, né? Nessa safra, no caso. Nessa safra analisada. Perfeito. Então, nós fizemos esse diagnóstico para dizer, o produtor está bem ou não está bem? E além disso, o que precisamos melhorar? Nessa linha aqui, olhem só que interessante. Hoje nós temos ferramentas que permitem identificar o máximo que dá para produzir em cada lavoura. Aqui nós fizemos uma generalização para todo o Brasil. Então vamos lá. Pegando na parte mais norte, o máximo que dava para ter produzido era 92 sacos por hectare.
Quando a gente vem aqui para o Cerrado, já dava para ter chegado a 117. Quando a gente vem mais para o sul, o máximo era 105. Mas se nós formos bem específicos, vamos pegar uma lavoura aqui no Mato Grosso do Sul, essa aqui do pontinho vermelho. Qual que era o máximo que dava para ter produzido? O tipo de solo dela, para cultivar dela e com a chuva que teve, 54 sacos por hectare. E você, produtor, você, consultor, está pensando aí, realmente tem alguns anos que não adianta eu colocar o melhor fungicida, o melhor fertilizante, que a água foi o meu fator limitante. Ué, nós conseguimos estimar isso para cada lavoura, ou seja, o máximo que dá para colher em cada lavoura. A variação na safra passada, 23, 24, no Brasil foi 54 sacos por hectare até 117 sacos por hectare. Ou seja, nós precisamos saber qual que é o máximo que nós podemos produzir. Muito bem. Além de saber o máximo, eu vou pedir para o Pedro e para o Darley contar para nós como é que nós chegamos nessa figura aqui. No final da safra, a gente foi lá e pediu para o produtor. O que a gente pediu para o produtor? Bom, como a gente foi comentado anteriormente, a gente trabalha muito com questionário, né? A gente aplica esses questionários para os produtores para pegar todas as informações do manejo realmente foi feito na lavoura, e além disso, como a gente faz a visita em R5 também na coleta, a gente coleta bastante dado e a gente consegue analisar isso. Então a gente pediu para o produtor, na opinião dele, quais eram os fatores que mais estavam limitando a sua produtividade. E na opinião do produtor, o que ele nos respondeu que mais estavam limitando, primeiro foi época de semeadura. Posteriormente, cultivar e nutrição ficaram empatados. Posteriormente veio fungicida e herbicida e inseticida. Por ordem de importância, eles acreditavam que esses eram fatores que mais estavam limitando a sua produtividade. Show de bola, né? Então, assim, ó, o que nós precisamos fazer enquanto produtor e consultor? Diagnóstico. Nós precisamos identificar qual que é o primeiro fator mais importante, qual que é o segundo, qual que é o terceiro. Vou dar um exemplo agora bem pesado. Mas, por exemplo, se eu estou com um problema e eu tenho câncer, eu tenho pedra na vesícula e eu tenho um gripe, aonde que eu tenho que focar primeiro? No câncer, depois na pedra na vesícula e depois no gripe. O produtor, com base no que ele viveu na safra, ele acreditava que o primeiro fator era a época, segundo cultivar e nutrição e depois fungicida. Muito bem, aí o que nós fizemos, com base em dados de lavoura desses próprios produtores, nós conseguimos identificar qual que era o fator mais importante. E aqui é uma revelação. Qual foi o fator que mais reduziu a produtividade na safra 23-24 do Brasil? Primeiro fator, nutrição. Segundo fator, fungicida. Terceiro fator, inseticida. Quarto fator, época de semeadura. Quinto fator, cultivar. E sexto, espetacular! Agora sim nós estamos fazendo diagnóstico com base em dados de lavouras para dar segurança para o produtor e para o consultor tomar uma decisão e inverter primeiro naquilo que mais causa problema na lavoura dele. Mas isso é uma regra? Todas as lavouras são assim? Não. Existe uma variação muito grande de lavoura para lavoura. E aqui nós vamos mostrar o exemplo de uma lavoura. Uma lavoura. Então, potencial produtivo. O que é o potencial? O máximo que o produtor pode colher na lavoura, se não tem problema de nutrição, pode em inseto e doença. 6.356 quilos. Show de bola. Isso era o que dava para ter produzido. Só que a lavoura era de sequeiro. Então o produtor perdeu um pouco por água. A quantidade de chuva não atendeu a demanda da planta. Então quanto que ele perdeu por falta de água desde que semeou até o início do florescimento? 230 quilos por hectare. Quanto que ele perdeu por falta de água? Do início do florescimento até o início do enchimento de grão? 328 quilos por hectare. Quanto que perdeu por falta de água no enchimento de grão? 410 quilos. Então aqui está a perda por deficiência hídrica. Tá, olha só que espetáculo, hein? O produtor, o consultor consegue identificar o quanto que ele está perdendo exatamente na lavoura dele. Isso é espetacular. Não só por água, mas por manejo. Então vamos lá. Quanto que o produtor perdeu por plantabilidade? 185 quilos. Quanto que o produtor perdeu por pH? Olha o câncer aqui. 850 quilos. Quanto que o produtor perdeu por nutrição? 423 quilos. Quanto que o produtor perdeu por fungicida? 245 quilos. Quanto que o produtor perdeu por outros fatores? 80 quilos.
E isso, né, Pedro e Darlene, nós vamos melhorar. Quais são as duas análises novas que nós vamos ter na safra 24 e 25? Bom, pessoal, na próxima safra, então, a gente também vai fazer análise de nematóide e também avaliar a parte biológica do solo. A saúde do solo. Saúde do solo. Muito bem. Então, produtor, sempre nós, equipe Field Crops, nosso Soybean Moneymaker, marcamos a inovação da agricultura no Brasil e no Paraguai. Aqui nós estamos apontando o que está causando a dor no paciente, estamos dando números. Sensacional. Isso é igual para todas as lavouras? Não. Isso, produtor, produtora, consultor e consultora, você precisa identificar na sua lavoura, em cada talhão da sua propriedade. Maravilha! Como é possível fazer um trabalho dessa envergadura em dois países gigantes, como o Brasil e como o Paraguai? Com a parceria que a gente tem. E aqui, eu vou dizer o nome de todas essas instituições que a gente tem que agradecer. Se eu me perder em alguma, me esquecer de algum nome, por favor, me corrija. Mas o nosso muito obrigado a Timac Agro, no Brasil e no Paraguai. Muito obrigado pela parceria. Obrigado a Agrobelts, consultoria agrícola de alta performance. Obrigado a ICL, a Vacaro, a BASF, a Raiz da Solução, Leandro Solo Fértil, SNP, Solução e Nutrição de Plantas Consultoria, a Cultivar e Agronegócio, a MZ Consultoria, a Sniper Agro, a Agro Precision, a Bayer, a Bioagro, a Bioma, a Gran Terra, a Nitro, ao Grupo Vink, a Evoterra Consultoria, a Ouro Fértil, ao Grupo Agros, Elo Soluções Agropecuárias, ao Grupo RF Farm, a Cevale, Cooperativa Agroindustrial, a Produza, as plataformas Soybean Gap, a APSI, a Serviço do Agronegócio, a PlantSoil, Consultoria Agronômica, o Watercrop, o potencial da sua irrigação, a AgroSuporte, a Copagro, a CIAP Agronegócios, a Intagro, a AgroSoil, a Cotrisul, a Consultec Agro e a Ecoplano. Essas empresas, elas são diferenciadas. Por que elas são diferenciadas? Porque elas primeiro têm tecnologia e conhecimento para agregar para você, produtor. E depois, porque elas acreditam numa agricultura com base em dados, que realmente dá a confiança que o produtor e o consultor precisam para uma tomada de decisão. Então, o nosso muito obrigado a todas as instituições que permitem nós estar fazendo esse trabalho. Da mesma forma, o nosso muito obrigado às instituições de ensino e de pesquisa em todo o Brasil e no Paraguai, que fazem a diferença e permitem nós fazermos esse trabalho. A Universidade Federal de Santa Maria, nessa noite de 14 de novembro, nós estamos aqui dentro da universidade, fazendo a diferença, acreditando no trabalho duro. Então, obrigado a toda a Universidade Federal de Santa Maria. E vamos para o outro extremo do Brasil, obrigado à Universidade Federal do Maranhão, nosso grande parceiro, o professor Gregory, está sempre junto conosco, professor que está dentro da lavoura. Obrigado ao senhor e todo o nosso time do Maranhão. Obrigado à professora Giovana Daisal, que nesse momento participa do Congresso Americano de Agronomia, ou seja, para a gente trazer conhecimento, a gente precisa buscar ele. Obrigado, professora Giovana. Obrigado, professor Daniel Deboni, que está no Paraguai hoje, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, fazendo a diferença, nos mostrando aí o caminho de um manejo sustentável de doenças. Obrigado ao professor Luiz, lá da Federal do Paraná, campus de Curitiba. Obrigado, professor, por toda a articulação e parabéns pelo trabalho que o senhor faz. Agradecemos aos pesquisadores da Fundação Mato Grosso, a Dani, ao Elcio, ao Felipe Bertol por fazer parte do nosso time. Agradecemos a Amanda lá no Centro de Pesquisa Agronômico de Roraima, o CEPAR, primeiro Centro de Pesquisa de Roraima. Obrigado, Amanda, por fazer parte do nosso time. Agradecemos ao professor Gessé, no Instituto Federal do Paraná, em Palmas, por estar levando a agricultura de processos para dentro da lavoura do produtor. Nosso agradecimento também ao professor Paulo Arbex, da Unesp, ao grupo GPD, referência em plantabilidade em todo o Brasil. Professor Paulo, muito obrigado por fazer parte do nosso time. O professor Cláudio, no coração do Brasil, lá no Jataí, na Universidade Federal de Jataí. Muito obrigado, professor Cláudio, pela parceria, não só no Soybean Moneymaker, mas nos nossos trabalhos de identificando o gap de nitrogênio. Obrigadão, professor Paulo, professor Cláudio. Agradeço também ao professor Berga, na Unirp. Professor, brigadão aí por representar o nosso estado de São Paulo. Obrigado ao professor Fábio, Universidade Federal de Rondônia, soja crescendo muito forte. Professor
Fábio sempre dentro da lavoura. Muito obrigado, professor. Professor Elisandro, Santa Catarina muito bem representada, Uniar, muito obrigado a todos vocês que fazem parte desse time que estão promovendo a revolução da lucratividade na lavoura de soja. Agradecemos a todos os nossos grandes parceiros e damos início então a mais uma safra da Arley e Pedro. Agradecendo vocês, agradeço todos os integrantes da equipe Field Crops, no Brasil, no Paraguai e todas as instituições que fazem parte. Realmente estamos formando recursos humanos de altíssima qualidade e preparados para resolver problemas que estão presentes na vida real de vocês produtores, de vocês consultores. Fazendo agradecimento a todo o time do Soybean Moneymaker, já deixo aqui o convite. Na próxima semana nós estaremos com os grandes campeões do Soybean Moneymaker indo para a prática e ouvindo os produtores. Eles nos contando o que eles estão fazendo para ganhar mais dinheiro na lavoura de soja. Então, na próxima quinta-feira, ao vivo, nas redes sociais da equipe Field Crops, no Instagram, no Facebook, vai estar no YouTube também. Para vocês que chegaram depois da live ou vão querer assistir a live toda de novo, tem muito dado, tem muita informação, ela vai estar gravada no Instagram, no Facebook, e nós vamos estar levando ela para o YouTube também. Então, eu faço esse agradecimento a todos vocês que participaram da live. Fica o nosso convite para a próxima semana. O nosso muito obrigado a você, produtor, consultor, empresário que acredita em dado, que acredita em ciência e que está colocando isso na prática. Quinta-feira que vem, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, nós estaremos com os grandes campeões do Soybean Moneymaker. Muito obrigado a todos no Brasil, um excelente feriado de 15 de novembro. Aos nossos irmãos paraguaios, uma excelente sexta-feira. Aos produtores e consultores de toda a América Latina que nos acompanham, o nosso muito obrigado e até a próxima quinta. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Forte Tchau, abraço. tchau. Até a próxima semana. Até mais.